Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós iremos tratar sobre o tema Igreja Primitiva. Esse nome foi dado à igreja cristã ali no seu primeiro século de vida, ou seja, desde quando Jesus ascendeu aos céus, os 100 anos que vieram a seguir foi assim conhecido como Igreja Primitiva. E para tanto, para conhecer esse período da Igreja, nós vamos usar como referência o livro de Atos, tá? Livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeira coisa que nós temos que trazer à memória quando falamos em igreja primitiva é saber se nós realmente conhecemos a história da igreja cristã. E isso independentemente do ramo que você se enquadra. Às vezes você pensa que a sua igreja não pertence a um outro ramo e assim por dizer ela não pertence à igreja primitiva. Porém, isso não é verdadeiro. Tá? Todas as igrejas que professam a fé cristã é um ramo da igreja de Cristo. Esse ramo esses ramos, na verdade, se estabeleceram da forma que foram estabelecidos, graças ao desenvolvimento da igreja cristã, e principalmente nesse período primitivo, né, onde tudo se originou, tudo começou. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é de onde veio as nossas raízes. As nossas raízes, como igreja, como cristãos, elas vão muito mais além, muito mais anterior à Reforma Protestante do século XV e vão muito mais além do que a própria é, a organização que recebeu do Império Romano. A nossa igreja, ela, sobretudo, ela se organizou primeiramente nos lares das famílias, ou seja, aquelas pessoas que foram se convertendo ao cristianismo, nos lares delas, ali no seio das suas famílias, ali, que começaram a desenvolver, começaram a criar raízes à igreja cristã. Tá? Então é importante saber isso. A igreja se formou, não foi da organização do Império Romano, nem muito menos da Reforma Protestante, que fizeram parte sim da igreja, da estruturação da igreja, mas principalmente o que nós entendemos por igreja hoje nasceu dos lares daquelas pessoas que foram se convertendo com a pregação dos apóstolos e daqueles que criam em Jesus Cristo. O nome do livro, dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós estaremos usando como base, esse nome, apesar de ser muito conhecido, na verdade ele não faz jus ao livro. Se você for ver o livro, trata muito pouco dos apóstolos. Basicamente fala um pouco do apóstolo Pedro e também muito do apóstolo Paulo. Então, talvez esse título não é o mais apropriado para ele, tá? Mas ele é assim conhecido e a gente vai seguir nesse sentido, tá? Esse livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos bastante marcante a organização das igrejas. Como estava falando anteriormente, né, na abertura, nós precisamos entender que a igreja se organizou, não foi das grandes estruturas, não foi a partir de impérios, de governos. Pelo contrário, ela se organizou, se estabeleceu nos lares, em locais simples, locais humildes, em que as pessoas ali se convertiam.
que aceitavam para si aquilo que Jesus Cristo ensinou. E aqui nós estamos falando do ano em que foi escrito o livro de Atos. Nós estamos falando aqui do ano aproximadamente 46 depois de Cristo. Ou seja, 46 anos depois da morte de Jesus Cristo, nós vemos ali que a igreja ela tomou registro daquilo que acontecia com ela. E esse registro foi, em grande parte, feito no livro dos Atos dos Apóstolos. E esse livro ele permite a nós uma linha de raciocínio entre os evangelhos e depois com um desenvolvimento da igreja. É como se fosse uma ligação em que houve a pregação do Evangelho, houve a apresentação do plano da salvação, a vida e ministério de Jesus Cristo, e depois nós vemos tudo isso sendo confirmado com a criação da igreja e com a sua expansão aqui na Terra. Esse livro de Atos, ele também, apesar de não ser escrito com esse propósito, mas é um livro histórico. Ou seja, ele ali acaba contendo registros históricos da igreja, em que permite nós visualizarmos como a igreja evoluiu, como a igreja cresceu ao longo da sua história. Esse livro também, apesar de ter bastante registros históricos, mas ele também traz ensinamentos, traz bases, fundamentos para a nossa vida cristã e para a nossa organização como igreja. Um desses ensinamentos é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele atesta a autoridade apostólica, ou seja, a autoridade que Jesus Cristo desenvolveu e exerceu em vida, ela foi transferida pelos apóstolos, foi transferida para os apóstolos. E os apóstolos exerciam essa autoridade, né? E um exemplo disso, nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47, nós vemos essa autoridade apostólica muito clara, quando lá no capítulo 2, versículo 42 a 47, diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja perseverava, a igreja crescia. A partir do quê? A partir da doutrina, do ensinamento dos apóstolos, da comunhão, da união do povo de Deus, no partir do pão e também nas orações. Então nós vemos aqui, nesse ensinamento, neste fundamento da igreja, que a igreja se desenvolveu a partir disso. O livro de Atos também permite entender como a igreja se expandiu. Nós vemos que nos primeiros 100 anos da igreja, a igreja ela teve suas dificuldades para se expandir. Ela, ainda que naquele contexto, no mundo daquela época, né, que compreendia basicamente o Oriente Médio ali, a igreja ela se esforçou muito para alcançar todas as províncias, todas as regiões, mesmo não sendo tão grande aquela região. Um fato interessante é que esse livro de Atos ele dá destaque a dois temas essenciais para o crescimento da igreja. O primeiro tema diz respeito sobre a expansão do Evangelho, né? Ou seja, o Evangelho trazido por Jesus Cristo, ele deixou de ser ensinado só naquela região do Oriente Médio, na Palestina, ali em Jerusalém, e ganhou e ultrapassou as fronteiras. Nós vemos que
a partir do livro de Atos, nós vemos que o evangelho ele foi pregado a todas as outras regiões em que o evangelho não foi alcançado na época de Jesus Cristo. Então, esse foi um grande tema trabalhado no livro de Atos, a expansão do evangelho além das fronteiras de Jerusalém. O segundo tema, também muito trabalhado no livro de Atos, é a separação do cristianismo e dos judeus. Porque, como de uma forma até lógica, né? Como o cristianismo ele foi desenvolvido ali ao entorno do judaísmo, né? Havia muitos embates entre o cristianismo e o judaísmo. Com o tempo, corria-se o risco de entender que o cristianismo seria uma vertente do judaísmo, né? Como se o judaísmo desse origem ao cristianismo e tivesse uma certa dependência, uma relação de dependência. Mas nós vemos que, apesar de haver uma relação entre as duas religiões, o judaísmo e o cristianismo, eles não se confundem. E o livro de Atos procurou trabalhar isso, que o cristianismo tem, apesar de ter uma relação com o judaísmo, ele é uma outra, um outro ensinamento, ele tem um outro objetivo, ele tem um outro fundamento diferente do judaísmo. Enquanto que o judaísmo se ateve a, toda, a todos os ensinamentos da Torá, os ensinamentos de Moisés, a lei. O cristianismo ele veio trazer a perspectiva de uma nova aliança, feita não mais através de sangue de cordeiros, através de ordenanças, através de rituais. O cristianismo veio trazer uma nova forma de se relacionar com Deus. E essa nova forma se deu na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa diferenciação entre o judaísmo e o cristianismo no livro de Atos é bem marcante. Nós vemos que os interlocutores eles se esforçam a mostrar essa diferença para que eles não fossem confundidos como uma vertente, como uma instituição que dependia do judaísmo. Nós vemos que no livro de Atos foi um momento que foi um livro em que houve muita defesa da fé, onde o cristianismo, por ser algo novo à época, ele sofria era muito questionado, e os apóstolos eles eram submetidos a situações em que eles tinham que defender a fé. Eles tinham que defender e mostrar que o cristianismo era algo vindo de Deus. E eles faziam isso através do discurso, através da pregação do evangelho, através de milagres, principalmente. Um exemplo disso, nós vemos lá o capítulo 2 do livro de Atos, em que tem aquele discurso de Pedro, que é muito conhecido, que depois nós vamos estar lendo um trecho, mas só para adiantar, nós vemos lá no capítulo 2 em que o Espírito Santo ele é derramado na vida dos homens, das pessoas que estavam ali em Jerusalém, e ali o Espírito Santo foi repartido em forma de línguas de fogo, em que cada das pessoas que estavam ali começavam a falar em línguas, e cada um a compreendia na língua paterna. E aí, nós vamos depois ler que começaram a até tirar um barato, né, daqueles ali, dizendo que eles estavam alcoolizados, porque estavam falando em línguas diferentes. E nós vemos que o apóstolo Pedro, ele se levanta e faz uma defesa muito importante do que estava acontecendo ali, daquela manifestação do Espírito Santo.
mas a gente vai estar lendo um pouco mais à frente, tá? Uma questão interessante também do livro de Atos é que ele é um livro que, apesar de haver essa defesa da fé, ele não é um livro que se preocupa em trazer doutrinas cristãs. Ou seja, ele não se preocupa em dizer, olha, o ensinamento a ser seguido é esse, é isso e é isso. Não, apesar de haver muitos ensinamentos nesse sentido, mas não é um livro que se preocupa em trazer a lei, em trazer ensinamentos de caráter teológico. A exemplo das cartas de Paulo, nós vemos ali muitos ensinamentos de natureza teológica. No livro de Atos, ele não se preocupa com isso. Ele busca relatar os acontecimentos da igreja primitiva para que isso hoje nos servisse como fé, como base da nossa fé. Uma pergunta interessante seria: quem escreveu o livro de Atos? Aqui já indo mais para uma parte estrutural do livro, né? A estrutura do livro, nós vemos que a tradição, na verdade, a tradição cristã, ensina que quem escreveu o livro de Atos, ou pelo menos quem é o autor mais indicado para ele, seria o apóstolo Lucas. E aí eles entendem, os estudiosos, a tradição, eles entendem que o livro de Lucas, o livro de Atos, na verdade, é como se fosse o desdobro do evangelho de Lucas. Então, o livro de Atos aqui seria um desdobro do evangelho segundo Lucas, em que aqui nessa segunda parte, vamos colocar assim, nesse segundo volume, que nós chamamos de livro de Atos, nesse segundo volume é como se fosse feito uma, uma narração dos acontecimentos da igreja, com base no evangelho, nos evangelhos anteriormente escritos, né? É como se fosse uma continuação dos evangelhos, por assim dizer, tá? Então, a tradição ensina que quem escreveu o livro de Atos possivelmente foi o apóstolo Lucas. E aí eles até, os autores de alguns livros aqui, eles entendem que há elementos no livro de Atos que se assemelham ao Evangelho segundo Lucas. Eles colocam que há palavras, há termos que se repetem no Evangelho segundo Lucas e que se repetem no livro de Atos. Tem inclusive um escritor cristão do ano de 185 depois de Cristo, o nome dele é Irineu. Ele afirma o seguinte, que Lucas, companheiro de viagem de Paulo, registrou o evangelho por este pregado em um livro, ou seja, o livro de Atos. Esse autor, ele ainda afirma que Lucas escreveu após a morte de Paulo, ou seja, o livro de Atos teria sido escrito após a morte de Paulo. E o ano em que foi escrito este livro foi no ano de 64 depois de Cristo. E o destinatário imediato do livro, imediato que eu digo assim, quem deveria receber este livro em um primeiro momento era o Teófilo. E isso daí a gente consegue ver logo no primeiro versículo do capítulo, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, nós já vemos logo no início o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, nós já vemos o endereçamento à pessoa de Teófilo. Diante de tudo isso,
é sempre bom nós trazermos ensinamentos desse livro e desse período da igreja primitiva para os nossos dias de hoje. E para isso eu vou destacar aqui um sermão do apóstolo Pedro. Na verdade, que eu disse anteriormente, né, que Pedro ele fez uma defesa da fé nesse livro de Atos dos Apóstolos. E aí eu vou destacar aqui um trecho desse sermão, dessa defesa que Pedro fez. E aí nós vamos tentar aqui com, deixar contemporâneo os ensinamentos daquela época para hoje. E nós vamos ver que não precisa de muito esforço para deixar contemporâneo, porque o evangelho ele sempre ele é atemporal, ele sempre está ao seu tempo, ele sempre traz as necessidades do seu tempo. E aqui nós vamos ver que não é diferente. As necessidades de pregar, a necessidade de pregar o evangelho daquela época é a mesma necessidade hoje. E os mesmos fundamentos necessários para pregar o evangelho daquela época é os mesmos fundamentos de hoje. E nós vamos ver isso nesse trecho do sermão do apóstolo Pedro. Para tanto, convido a você a abrir sua Bíblia aí no capítulo 2 do livro de Atos e vamos juntos aqui fazer uma leitura e vamos colocar, vamos pontuar aqui os versículos conforme a leitura, tá? Então, versículos 22, capítulo 2, versículos 22 em diante. Recomendo você a estar lendo o texto anterior para poder compreender do que se fala aqui. Tá? Mas basicamente é a defesa de Pedro, tendo em vista a descida do Espírito Santo sobre a igreja em Jerusalém. E Pedro se levanta e defende o porquê que aqueles que estavam ali falavam em línguas, em idiomas diferentes. Capítulo 22, Pedro dizendo: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ou seja, Pedro aqui ele fala quem é Jesus, ele traz algumas características de Jesus. E aqui ele fala que Jesus foi um varão aprovado por Deus e que praticou maravilhas e prodígios. Ou seja, Jesus, na forma de homem, foi alguém aprovado por Deus de forma que fez sinais e prodígios para todos aqueles que o procuravam, aqueles que de uma certa forma buscou ele. E aqui eu quero destacar a figura, a expressão homem, que Jesus foi um varão aprovado, um homem aprovado. E aqui é claro que nós cremos que Jesus é Deus, mas aqui nós vemos que esse Deus ele se fez presente na figura de homem, de forma que se aproximou de nós, seres humanos. E aí ele continua, versículo 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Nesse versículo 23, o apóstolo Pedro diz o que fizeram com Jesus Cristo, o que a humanidade, o
que foi feito com Jesus Cristo, mesmo ele fazendo milagres, mesmo se fazendo presente ali no meio de homens, o apóstolo Pedro fala o que fizeram com ele. E aí está dizendo que o mataram, o crucificaram. Então ele está apresentando ali diante de todos aqueles que estavam ali, ele está apresentando, né, trazendo a memória de toda a população que ele estava, dizendo, olha, esse Jesus que veio na figura, que esteve na figura de homem, que fez milagres, vocês crucificaram. E aí ele continua no versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aqui nós estamos lendo aqui o versículo 24, e aqui Pedro fala o seguinte, ó, esse Jesus, Deus o ressuscitou, Deus devolveu a vida a ele. Para quê? Para que ele fez isso, né? Poderiam ter perguntado. E aí o apóstolo Pedro continua, versículo 25. Porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, está à minha direita, para que eu não seja comovido. E aí, nesse versículo, o apóstolo Pedro diz que ele é o Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi ressuscitado para ser declarado Senhor. E Senhor quer dizer dono, quer dizer aquele que tem todo o poder, aquele que pertence todas as coisas. Foi para isso que Jesus foi ressuscitado. Pedro está dizendo ali para todos aqueles habitantes daquela cidade. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, o fato de Jesus Cristo ter vindo como homem, ter morrido e ressuscitado, ter se tornado Senhor de todas as coisas, isso daí deve nos trazer esperança. Esperança de um futuro. E aqui eu quero dizer o seguinte, a vida humana não tem futuro. A vida humana ela é marcada pelo fim, pelo seu nascimento e pelo seu fim e ponto final. A vida humana não tem futuro. Porém, com Cristo Jesus nós ganhamos um futuro. Nós temos acesso a um futuro. E esse futuro se resume na vida com Cristo, que é uma vida que começa aqui. Apesar dela se consumar lá na glória, em outro plano, com Cristo, mas essa vida com Cristo Jesus, ela começa aqui na terra. Então, no versículo 26, Pedro diz, ó, e por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, todas essas qualidades, tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo, isso deve nos trazer esperança de um futuro. Versículo 27. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, não vê essa certeza em Cristo Jesus, ela preserva a nossa vida e nos mostra o caminho da vida, nos mostra um futuro que, como eu disse antes, a humanidade por si só não tem futuro, tem um fim, mas com Cristo Jesus nós adquirimos um futuro. E aí, concluindo versículos 37 e 38, o apóstolo Pedro diz que essa mensagem da cruz, que esta mensagem trazida por Jesus Cristo,
ela produz um fruto naquele que a ouve. E esse fruto se chama arrependimento. Façamos a leitura do versículo 37 a 38. Veja o que está escrito. Isso, veja bem, é uma defesa do apóstolo Pedro. E aqui ele está. Nós observamos que ele apresentou Jesus, falou quem Jesus é, o que foi feito com Jesus, que ele se tornou Senhor de todas as coisas e que ele veio nos trazer esperança. E aí ele conclui lá no versículo 37 e 38 do capítulo 2 de Atos, ele diz o seguinte: ouvindo eles isto, ou seja, a população, eles ouviram isso e compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, ouviram tudo isso, falaram: nossa, esteve entre nós Deus e nós o tratamos desta forma e ele tem tudo isso planejado ao nosso favor. E o que nós fazemos agora diante de tudo isso? E aí Pedro responde, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, nós estamos falando aqui do primeiro século da igreja. Já se passaram mais de 2000 anos. E a mensagem pregada aqui por Pedro, ela se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Ela nos apresenta Jesus Cristo, homem que esteve aqui conosco, que foi elevado às alturas, que foi dado a ele todo o poder, e nos apresenta que ele nos promete um futuro. E para isso nós precisamos nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Ou seja, a mensagem não muda, a mensagem é a mesma, tem o mesmo objetivo e tem o mesmo alcance nos dias de hoje. E a igreja primitiva, ela cresceu com esse ensinamento, ela cresceu com esse discurso, que na verdade é discurso, mas é um discurso que foi desenvolvido na prática, na fé. E nos dias de hoje, nós às vezes nos perguntamos o que é necessário para ser igreja, o que é necessário para que as pessoas se convertam, o que é necessário para ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo sem desigualdade, sem violência. Talvez a resposta nós não temos de uma forma mais objetiva, mas o que nós sabemos com toda certeza é que a solução para todos esses problemas passa pela conversão. E essa conversão se dá somente na pessoa de Jesus Cristo, que nos convida a ter uma vida nova. Sem vida nova não tem um mundo novo, não tem um mundo melhor. Precisamos ter uma vida nova, e essa vida nova se dá a partir da conversão. Ou seja, estamos em um caminho cujo final é ruim, porém no meio dele nós fazemos a conversão. Saímos do caminho ruim para um caminho bom, no qual nós podemos mudar em muito o destino das nossas vidas. Então é isso. Esse foi o sermão do apóstolo Pedro, feito há mais de 2000 anos lá em Jerusalém, na defesa da fé cristã. Tá? Então convido a todos vocês para ler o começo do capítulo 2. Tá? Eu li aqui já o finalzinho do capítulo 2. Convido a vocês a estarem lendo o começo desse capítulo de Atos. Tá? Espero que vocês tenham
acompanhado aí as leituras e fiquem na paz e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço, tchau, tchau.